Um, dois. Vamos ter um tempo de meditação na palavra. As crianças também podem, passando para o tempo delas, de cultinho. Crianças até 11 anos. Os demais permanecem aqui para a gente ouvir um pouco a palavra do Senhor. Amém? Na semana passada, no culto de envio da família Froze, o pastor Marcelo falou um pouco sobre a igreja, falou sobre a comunidade local. E quando eu ouvia ele falar, eu lembrava do planejamento de pregações que havia feito. E um dos desejos era realizar uma série de mensagens falando sobre a igreja. E nessa semana, esse assunto esteve sempre no meu coração. E eu entendi que era o momento de falarmos sobre a importância da igreja local, a importância da igreja visível. Amém? Os irmãos sabem que a dieta do púlpito aqui é feita de exposição bíblica. Nós temos plena convicção que a melhor maneira de se pregar é expositivamente, expondo o texto. Mas, vez por outra, entre as séries de exposições, nós selecionamos temas que são importantes para a vida da igreja. E nesse mês de maio, nós iremos falar sobre o tema Ame Sua Igreja. Verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja. E alguns livros que nós iremos utilizar como auxílio para essa série, deixa eu ver se está funcionando, tem que apontar lá, né? Ali. É esse, primeiro, Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, que é basicamente o nome da série. Depois, Igreja, o Evangelho Visível, de Mark Dever, e Igreja Intencional, um livro escrito em colaboração com Mark Dever e Paul Alexander. Esses são alguns livros que nós iremos utilizar na série. Se os irmãos desejam adquirir, tenho certeza que será muito abençoador. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua presença. É o Teu povo que se reúne em adoração ao Senhor, em celebração, se prostrando também, clamando a Ti por socorro. E agora nós precisamos de alimento. Precisamos ouvir do Senhor, ouvir da Sua palavra, para que sejamos enriquecidos. Por isso, Pai, o meu desejo é que essa semente que será lançada, que de maneira alguma o inimigo venha e a roube do coração dos meus irmãos, mas que elas possam, que essa palavra possa encontrar um coração fértil, um coração que produza frutos, que irá ouvir a Sua palavra, irá absorver da Sua palavra, irá frutificar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Alguns bons anos atrás, uma grande multidão foi ouvir um grande conferencista em uma de suas conferências. E no final do sermão, o pregador pediu que todos fechassem os olhos. E todos seguiram a sua instrução. E durante aquele momento final da reunião, ele fez um convite. Ele disse: eu quero convidá-los a ter uma relação íntima e pessoal com Jesus. E ele continuou: mas eu não quero que vocês façam confusão. Eu quero deixar bem claro, eu não estou convidando vocês para entrarem na igreja. Eu não estou os chamando para se unirem à igreja. Eu quero que vocês venham a Cristo. Muitas pessoas se levantaram e foram à frente para entregarem as suas vidas a Cristo, para entrarem em um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Contudo,
Ali existia um problema. As pessoas foram enganadas. Foi-lhes dito que é possível ter uma relação com Cristo sem ter uma relação com a igreja de Cristo. Foi-lhes dito que é possível ir a Cristo, seguir a Cristo, sem necessariamente habitar com o povo de Cristo. Biblicamente falando, isso é insustentável. Pois um discípulo de Cristo é imediatamente unido ao povo de Cristo. Não há possibilidade de seguir a Cristo sem andar com os muitos irmãos que fazem a mesma coisa. É claro que essa ideia de que a igreja não é importante está na moda. Provavelmente você já ouviu alguém falar, ou até mesmo você já disse: eu amo a Cristo, mas eu não tolero a igreja. Imagina se eu chegasse para você e falasse: eu gosto muito de você, mas eu não suporto a sua esposa, o seu esposo. Você veria isso como um elogio? A igreja é a noiva de Cristo. Às vezes esquecemos, mas Cristo e a sua igreja estão intimamente ligados. Vocês lembram que quando Jesus encontra Saulo no caminho de Damasco, Jesus faz uma pergunta a ele. Vocês lembram que pergunta é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu pergunto a vocês, quando que Saulo perseguiu a Jesus? Nunca. Quem Saulo perseguia era a igreja. Mas Jesus está dizendo a Saulo, quando você persegue a igreja, você me persegue. Porque a igreja é o meu corpo. A igreja é a minha noiva. É a minha família. É o meu povo. Biblicamente, não é possível viver um cristianismo autêntico sem a igreja. O objetivo de fazermos essa pequena série é justamente para vermos a importância que Cristo dá para a sua igreja. E também para que você se encante com o fato de fazer parte de uma comunidade local de crentes. Eu sei que muitos não acham o fazer parte de uma igreja algo tão encantador. É uma série de razões pelas quais as pessoas não se envolvem com a igreja, não se encantam com a igreja. Uma delas é que alguns irmãos foram feridos por membros de onde pertenciam, outros foram magoados por seus pastores, e nós lamentamos profundamente essa realidade, e desejamos que vocês possam ser curados, encontrando uma família e comunhão restaurada, em uma igreja fiel e saudável. Amém? Há outros cristãos que na teoria são pró-igreja. Vem a igreja como algo legal. Mas na lista de prioridade a igreja fica em segundo, terceiro, quarto. É difícil às vezes nós termos que competir até mesmo com o time do nosso coração. Minha oração é para que o seu time caia para a Série B. Porque assim o jogo será só na segunda noite. Não competirá. Mas muitos deixam a igreja em segundo ou terceiro plano. Muitos amam o conceito de igreja, mas não têm comunhão real com cristãos genuínos em sua igreja local. Ainda aqueles que têm servido e amado a sua igreja, mas que agora estão cansados. E por isso precisam ser lembrados do quão significativo é o trabalho que eles exercem. E mais, precisam de mais pessoas, mais força, trabalhando em prol da mesma causa. Há também aqueles que amam a igreja,
mas não sabem muito bem como amá-la. E às vezes eles se perguntam: olha, se eu não faço parte da liderança, se eu não faço parte do grupo de louvor, de qualquer outro ministério, qual é então a minha função? Independente do quadro que você se encaixe, ao vermos a visão neotestamentária da Igreja de Cristo, todos nós somos capazes de aprender a amar a nossa igreja, conforme o chamado de nosso Senhor. E antes de começar, eu gostaria de falar sobre a importância da igreja. E após eu irei falar de uma das maneiras que nós devemos e podemos amar a igreja local, quer seja Fé e Vida, ou a igreja que você escolheu para fazer parte. Mas antes eu quero ver a importância da igreja. Qual é a importância da igreja? Qual é a importância da igreja na sua vida, meu irmão? Durante a minha adolescência, eu olhava para a igreja e não a considerava tão importante. Eu pensava que eu poderia fazer muito mais sem uma igreja local. Outra coisa é que eu tinha conhecimento de problemas que ocorriam nas igrejas, e portanto eu julgava elas nem um pouco importante. E muito desse pensamento surgia em razão do meu limitado conhecimento da igreja. Eu não conseguia ver a igreja sob o ponto de vista de Jesus. Eu não entendia a descrição que a Bíblia faz da igreja. Acredito que muitos estão numa situação assim hoje. Mas não se pode permitir que a experiência e as preferências pessoais moldem a nossa visão de igreja. É necessário vê-las através das lentes das Sagradas Escrituras. Amém? Amém? O Senhor Jesus foi o primeiro no Novo Testamento a usar a palavra igreja para descrever o seu povo. Nós vemos isso em Mateus 16, 18, onde Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega que Jesus utiliza aqui, na verdade o autor aqui, Mateus, utiliza, é a palavra eclesia, uma palavra bem conhecida, que na verdade significa assembleia, um ajuntamento. Contudo, quando Jesus utiliza essa palavra eclesia para falar sobre o seu povo, ele eleva a palavra para significar mais do que uma simples reunião de pessoas. Mas ele eleva a um ponto para mostrar que é o ajuntamento do povo que ele disse que edificaria. Consequentemente, porque Cristo é o único que edifica a igreja, Ele também é o único a quem a igreja pertence. Isso significa que a igreja não pertence aos pastores, a igreja não pertence ao povo, mas ela pertence ao Senhor. Portanto, essa é uma das características que identificam a igreja, é que ela pertence ao Senhor. Se você for em algum lugar e essa igreja tiver dono que não é o Senhor Jesus Cristo, fuja, corra, porque você estará seguindo a homens. Mas agora, se você encontrar uma igreja, e essa igreja, quem é o dono é Cristo, então permaneça nela. Dizer que a igreja pertence a Cristo mostra claramente o que distingue a igreja de qualquer outra sociedade secular. É isso que distingue a igreja de qualquer clube social. É isso que distingue a igreja de qualquer outro tipo de congregação religiosa. É que a igreja pertence ao Senhor. E Ele cuida da sua igreja. É por isso que inúmeras vezes nós vemos nas Escrituras
A palavra de Deus dizendo igreja de Deus, igreja de Cristo. É para lembrar, a igreja tem dono sim, mas não é o pastor, não é o presbitério, é Cristo, o Senhor sobre a igreja. Amém? Eu quero fazer a leitura de um texto muito conhecido com vocês. Efésios 5, versículos 25 a 27. Irmãos podem abrir, mas também vai estar aqui à minha direita. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Eu sei que normalmente esse texto é utilizado em casamento, ou então para falar do papel do marido. Mas aqui nós encontramos algo ainda mais sublime. O que? O quanto Cristo ama a sua igreja. Ele entregou a vida por ela. Portanto, se eu perguntar a você, por que você deveria amar a igreja? O que você responderia? Se eu perguntasse o quão importante a igreja é, qual seria a sua resposta? Entre as muitas respostas que você poderia dar, a resposta principal, a resposta bíblica, é que devemos amar a igreja, porque Cristo ama. Amém? Esse texto que lemos mostra claramente o amor sacrificial de Cristo pela sua igreja para salvá-la. Mas Ele não apenas a salva da condenação do pecado, mas o texto diz também que Jesus está trabalhando na sua igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, para que Ele possa então apresentá-la à igreja sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, santa e sem culpa. Fica claro que Cristo ama a sua igreja, não apenas de palavra, mas de ação, de atitude, de entrega. Assim também devemos amar a igreja, pertencer, fazer parte da igreja. Quem ama pertence, quem ama se compromete, amém? Para que juntos nós possamos demonstrar a beleza, o poder e a graça do Evangelho. Nós vemos constantemente nas Escrituras a importância da igreja. E aqui agora eu cito as palavras de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo entregou a si mesmo por quem? Por nós, coletivamente, a fim de purificar um povo para si mesmo. Você não encontra o indivíduo sozinho aqui, encontra. Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele diz: e cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem o quê? A igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, Cristo se entrega pela igreja, pela sua noiva. Cristo comprou com o seu precioso sangue.
E essa igreja é a comunidade dos cristãos que se reúnem para cultuar a Deus, que se reúnem para também testemunhar aos de fora. É a união de pessoas que compartilham vidas centradas em Cristo, pelo bem uns dos outros, a fim de abençoarmos o mundo. A ideia de, não, eu sou igreja sozinho. Eu não preciso fazer parte da igreja local, da igreja visível. Ela é insustentável biblicamente. Não, mas a igreja sou eu. No máximo um tijolinho na construção. Essa é a realidade. E um tijolo por si só não aguenta, não se sustenta. Precisa da construção toda. Sabe o que é isso? Você precisa dos seus irmãos. Eu preciso dos meus irmãos. Saibam que a Bíblia desconhece o cristianismo de lobos solitários. Não fazer parte da igreja local é insustentável. Todos nós precisamos de comunhão, de comunidade. Por isso, meus irmãos, saibam que é um privilégio fazer parte do povo da nova aliança de Deus. Fazer parte daqueles que foram salvos mediante o arrependimento e fé em Cristo. Daqueles que agora contam com a presença do Espírito Santo. Que se reúnem domingo após domingo para ouvir a sua palavra. Que se envolvem no culto, na adoração comunitária. Que desfrutam das maravilhas do batismo, da ceia do Senhor. Por isso que a igreja não é apenas um lugar para irmos, mas é uma família para pertencermos. Então, a primeira coisa que veremos de como podemos amar a igreja, é pertencendo a ela. Pertencer. Sem dúvida, o desejo de pertencimento, a vida em comunidade, é algo que todos desejam. Todo ser humano, cristão e não cristão, todos eles, buscam relacionamentos significativos, onde possam conhecer pessoas, mas também ser conhecido por elas. Deus cria o homem para viver em comunidade. Nos versículos 27 e 28, do capítulo 1 de Gênesis, o autor sagrado escreve: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus cria o homem, portador da sua imagem e semelhança. E ainda nos foi dado o privilégio de sermos essa imagem do nosso Criador. E há muitos aspectos que compõem essa imagem. Mas um que nós podemos destacar é que o nosso Deus é um Deus trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mostra que o nosso Deus nunca viveu só. O nosso Deus nunca experimentou solidão. Portanto, o nosso Deus tem uma essência que é comunitária. E quando esse Deus resolve criar o homem, Ele faz o homem portador da sua imagem. Sabe o que é isso? Fomos criados também para sermos seres comunitários. Não é bom que o homem viva só. Nenhum de nós foi criado para andar só, para viver só. É justamente por isso que na sequência do texto nós vemos que Deus abençoou o casal Adão e Eva e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. O que Deus estava fazendo? Dando àquele primeiro casal a bênção e a responsabilidade
de desenvolver a sociedade, de desenvolver a comunidade à sua volta, porque é isso que nós somos chamados a fazer, é para isso que nós somos criados, como seres comunitários, criados para pertencer, não apenas a si mesmo, não apenas ao Criador, mas nós somos criados também para pertencermos uns aos outros. Esse é um chamado criacional. Vemos isso desde Gênesis. Mas tem um problema. Acontece que vem a queda. Acontece que vem o pecado. E o resultado disso é que, apesar de termos sido criados para pertencer, agora, por causa da queda, nós temos dificuldade nos relacionamentos. Apesar de termos sido criados por Deus para nos relacionarmos, agora, por causa do pecado, facilmente nós nos desentendemos. Facilmente nós assumimos uma postura egoísta. Facilmente nós machucamos o nosso irmão quando nós nem imaginamos. O que é isso? O efeito da queda. A queda do homem distorceu a imagem de Deus, mas não a eliminou. Nós ainda somos, em alguma medida, portadores da imagem e semelhança de Deus. Por isso nós ainda precisamos uns dos outros. Nenhum de nós se basta em si mesmo. Por isso que pertencer é a primeira dimensão prática do amor que nós devemos ter para a nossa igreja local. Ao fazermos isso, nós estamos dizendo e mostrando: eu preciso da comunhão com os meus irmãos. Não é isso que nós declaramos no credo? Que cremos na comunhão dos santos? Eu pertenço ao corpo de Cristo. E na comunhão dos santos não há espaço para o egoísmo. Na comunhão dos santos não há espaço para vaidades. Mas há espaço para o amor mútuo. Há espaço para a edificação, para o cuidado. E é na comunhão dos santos que nós choramos com os que choram. Mas também nos alegramos com os que se alegram. Portanto, uma das maneiras de amar a sua igreja é pertencer a ela. Isso deve ser de uma forma tangível, de uma forma real. Não pode haver em nós somente eu gosto dessa igreja. Eu me identifico com essa igreja. Mas tem que existir um sim, eu pertenço a ela. Eu faço parte da vida da igreja. Eu ando com os meus irmãos. Nós compartilhamos sobre a vida. Nós oramos uns pelos outros. Nós choramos quando é necessário. Rimos juntos sempre que possível. Mas o principal, eu e o meu irmão cultuamos o Deus que nos salvou e nos fez um só povo. Eu sei que há obstáculos a serem enfrentados para podermos amar a igreja de Cristo. Muitas vezes eles são os ídolos do nosso coração. São valores no coração que não são compatíveis com o reino. O que então pode ser um problema para esse ato de pertencer? Quais são os obstáculos? Entendemos que nós cristãos precisamos pelo menos superar 4 obstáculos, a fim de podermos viver essa comunidade centrada no Evangelho e cheia do Espírito Santo. E o primeiro obstáculo é o sensacionalismo. Muitos cristãos amam espetáculos, ficam empolgados com grandes conferências, pastores de fora, ou então com a última polêmica gospel, e simplesmente não consideram a rotina da igreja local estimulante o suficiente para se envolverem
e continuarem envolvidos. Cuidar dos membros da igreja, restaurar um membro à comunhão, servir, por exemplo, no ministério infantil ou em algum ministério. Essas coisas normalmente não empolgam os sensacionalistas, porque eles acreditam que só vão servir realmente, só serve se estiverem servindo na África ou em alguma grande causa humanitária. A verdade é que a igreja brasileira precisa de uma nova geração de cristãos que se comprometam primeiramente a viver as bases do cristianismo em sua família de fé primeiro. É claro que as conferências são legais. É claro que os pastores da internet são bons, muito melhores do que esse que vos fala todo domingo. Mas não é ele quem ora por você. E nem é ele que vai na sua casa quando problemas e dificuldades surgem. Não são irmãos dessas conferências que nos ouvem e nos socorrem quando precisamos. Por isso que pertencer é viver a realidade da sua igreja local. Lembrem-se do que Paulo diz aos Gálatas: portanto, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Segundo obstáculo que nós encontramos é o misticismo. Ao longo da história da igreja, muitos entenderam que, quando se falava em vida no Espírito Santo, pensavam somente em experiências místicas, em vida isolada. Eu já contei aqui a história de um dos pais do deserto, Simeão, estilita, que no ano de 423 depois de Cristo, ele constrói uma pequena coluna no deserto, simplesmente motivado pelo desejo de viver solitário, longe das distrações mundanas, e então, para ter comunhão com Deus. Já pensou? Não é todo mundo que pode largar tudo e ir morar no deserto, não é mesmo? E mesmo que pudesse, essa ideia de discipulado não se encaixa no contexto da comunidade que temos descrita nas Escrituras. Em contraste com a abordagem desse homem, eu lhe convido, leia os primeiros capítulos do livro de Apocalipse. E ali nós iremos ver que Jesus avalia e instrui 7 igrejas, ou então 7 candelabros, como escreve João. E no final do capítulo 1 do Apocalipse, nós temos ali uma primeira explicação inicial da revelação que João teve. E ele escreve assim: este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. Jesus falando a João. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Preste atenção. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que no início do capítulo 2, nós temos a mensagem à igreja de Éfeso. E logo no começo do capítulo, o texto diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. E o quê? Daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Reflita sobre isso. O que nós estamos vendo? Que Cristo está andando no meio da igreja. É por essa razão que eu desejo que a minha vida e a igreja estejam entrelaçadas. É por isso que eu me recuso a desistir da igreja, porque Jesus está andando no meio da sua igreja, Ele está em sua igreja. Cristo tem amizade e intimidade com a sua igreja. Portanto, quem sou eu para menosprezar o povo que Cristo se entregou? Se queremos cada dia mais desenvolvermos uma vida piedosa, é claro, nós temos os
hábitos espirituais, que esses nós fazemos sozinhos, oração, meditação na palavra, jejum. Mas se queremos também crescermos em virtude e em poder do Espírito Santo, nós não podemos negligenciar a igreja, a comunhão dos santos. Se Cristo não a rejeitou, se Cristo não a desprezou, mesmo com tantos problemas e pecados que ela tinha, que ela tem, quem somos nós para dizer que a igreja não presta ou que ela não é importante? Terceiro obstáculo que nós temos é o idealismo. Muitos têm expectativas idealistas, e não é errado ter expectativas quanto à igreja, onde queremos chegar, quem queremos ser. Mas às vezes idealizamos tanto que esquecemos que a comunhão real, o chão de igreja, o dia a dia, não é perfeita. Mas ela é necessária para o nosso crescimento. Uma coisa que eu sempre digo, que se um dia eu encontrasse uma igreja perfeita, certamente eu não iria para ela, porque eu iria estragá-la. Mas as pessoas idealizam isso. É claro que pela graça nós perseveramos em união com pecadores, mas que foram redimidos por Jesus, para tornar o nome de Cristo mais conhecido. Muitos idealistas dizem, eu queria que a igreja fosse igual àquela igreja famosa, que faz tanto, que é de tal maneira. Ok. Mas o que cada um de nós temos feito para avançarmos como igreja? Outros dizem, eu queria que a igreja voltasse à era do primeiro século, porque a igreja primitiva aqui era certa. Eu lhe pergunto, você leu o Novo Testamento? Você leu 1 Coríntios? Temos cartas e mais cartas no Novo Testamento tratando de problemas na igreja. Para vocês terem ideia das 7 cartas que João escreve por revelação no Apocalipse, 5 contêm repreensões. É claro que nós devemos moldar a nossa igreja segundo os padrões do Novo Testamento, sim. Mas nós não podemos fingir que as igrejas do primeiro século eram perfeitas. Pastor luterano alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu certa vez, e eu concordo com ele, quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Às vezes agimos mais como críticos da igreja. Ao invés disso, devemos identificar as evidências da graça em nossa congregação, como Deus tem trabalhado em nosso meio, o que Deus tem feito, pessoas que estão conhecendo o Evangelho, pessoas que estão crescendo na fé, em graça, em conhecimento. Que isso seja motivo de alegria para nós. Ver que a nossa igreja tem prioridades que são bíblicas. O restante das coisas são secundárias. Mas nós sonhamos. Mas enquanto sonhamos, nós vivemos a igreja real. Quarto obstáculo para o pertencimento é o individualismo. Especialmente no Ocidente, muitos, até mesmo sem perceber, vivem vidas isoladas. Não experimentam a beleza de uma comunidade bíblica. É um privilégio estar na comunhão com os irmãos e irmãs. Há uma beleza na diversidade. Não importa se você é descontraído ou tímido, não importa se você é introvertido ou extrovertido. Há aqui pessoas de diferentes idades, de diferentes pensamentos, de diferentes posições políticas, torcem para times diferentes. Mas nenhum pode viver somente para si. Todos
precisam uns dos outros. Por isso que nós cantamos: eu preciso de ti, querido irmão. Nós precisamos uns dos outros. Quando nós não queremos viver a vida em comunidade, nós estamos simplesmente dizendo: Deus, o teu povo não é tão importante assim. Deixa que eu me viro sozinho. É claro que não há igrejas perfeitas, mas há igrejas bíblicas e saudáveis para pertencer. Amém? Irmãos, com base na maneira como o Novo Testamento vê a igreja, eu quero oferecer alguns passos a seguirmos e finalizamos. Primeiro, não coloquei. Eleve o seu conceito de igreja. Não trate a igreja como se ela fosse irrelevante, desnecessária, ou um obstáculo para realizar grandes coisas para Deus. A igreja é imperfeita, sim, mas ela é indispensável para o discipulado cristão fiel. Sozinhos nós não podemos ir muito longe, mas juntos nós podemos muito mais. É assim que precisamos caminhar. Segundo passo é: seja um membro identificável de uma igreja local. Se você é um cristão professo, mas não faz parte de uma igreja local, saiba que você está fora do padrão neotestamentário. Nós não podemos esquecer do que significa ser um membro de uma igreja. Definitivamente, ser membro de uma igreja não significa apenas meramente colocar o seu nome no hall dessa ou aquela igreja. Biblicamente, ser membro de uma igreja exige de nós que nos dediquemos à vida comunitária. Envolve amar uns aos outros, envolve perdoar uns aos outros, envolve discipular. Pelo menos é isso que significa ser membro de uma igreja saudável. De uma igreja que reflete, que aponta para a redenção que há em Cristo Jesus. Por isso, se comprometa com a missão da sua igreja local, de somar esforços para que o Evangelho a cada dia avance, para que as pessoas sejam edificadas na fé. Ou vocês acham que a nossa cidade não precisa de pessoas na nossa cidade não tem pessoas que precisam conhecer a Cristo? As estatísticas são de que o nosso estado é o estado menos evangelizado do país. Será que vamos nos acomodar com essa realidade? Será que não existe mais pessoas famintas, sedentas por conhecer o Evangelho? Por isso que, primeiramente, o pertencimento aqui é um treinamento para o mundo, onde aqui nós somos enviados para sermos sal e luz lá fora. Aqui nós somos fortalecidos para encarar as guerras, as tribulações que enfrentamos no dia a dia. Mas também para anunciarmos a este mundo que não tem esperança, mostrar a eles que há sim uma esperança chamada Cristo. Esse é o chamado de Deus para nós. Primeiro ponto: para amarmos a igreja local, precisamos pertencer. É claro que amar a sua igreja local é mais do que pertencer, mas também não é menos do que isso. Ninguém pode dizer que ama verdadeiramente a sua igreja se não se permite pertencer a ela. Terceiro passo: ore regularmente por sua igreja. Não subestime a importância de orar pelo povo de Deus, por seus líderes, pelo progresso da missão da igreja, pelos membros, orar uns pelos outros. Meus irmãos, é claro que a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo somente.
Mas quando fomos alcançados graciosamente por Jesus, Ele nos fez seu povo. Ele nos inseriu na sua comunidade de salvos. É por isso que é insustentável querermos ser pastoreados por aquele que é o bom pastor, longe do seu rebanho. Aqueles que nos visitam e ainda não são crentes, que você renda sua vida a Cristo. E ao fazer isso, você vai ser encontrado também no meio do povo de Deus. Você vai pertencer ao povo de Deus, assim como você pertence a Cristo. Amém? Que você possa se alegrar com a sua igreja local. Quer seja Fé e Vida, ou quer seja a igreja que você escolheu para pertencer. Vamos orar? Senhor, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Se estamos aqui reunidos hoje, é porque foi pago um alto preço. O Senhor comprou um povo para si, o Senhor comprou a igreja, através do seu sacrifício perfeito. O Senhor a ama, o Senhor se entregou por ela. E nós queremos amá-la também. Queremos pertencer. Queremos desenvolver relacionamentos saudáveis, centrados no Evangelho. Queremos crescer, ver os nossos irmãos crescendo em fé, em graça, em tudo. Por isso, Pai, desperta em nós esse desejo, esse amor pela Tua igreja. Não é insustentável pensarmos que somente amar a Cristo é suficiente. Nós precisamos amar também a igreja de Cristo. Nós precisamos também amar o povo de Cristo. Porque fomos feitos um. Mesmo na diversidade, nós podemos encontrar unidade. Somos tão diferentes uns dos outros, mas somos irmãos, porque o Senhor nos uniu na sua família. O Senhor nos fez um só corpo. E por isso nós queremos valorizar e celebrar isso. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus.